Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma live em nosso canal. Eu sou Eduardo Almeida e vamos para mais um estudo para alertar o povo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. A todos graça e paz, e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Não deixa de se inscrever, de comentar, mas está chegando a hora de nós, povo de Deus, acordar. Muito bem, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, aonde o Senhor Jesus, nos seus dias, já alertava o povo acerca dos falsos pastores. Abramos as nossas Bíblias, no Evangelho, livro histórico de João, chamado de Evangelho, capítulo 10, aonde Jesus trata do bom pastor. Quem é o bom pastor? Será que é aquele que rouba as ovelhas? Será que é aquele que oprime as ovelhas? Ou será que é aquele que dá vida pelas ovelhas? O meu alerta nesta live é: cuidado com os lobos, os pastores mais ricos do Brasil, com as suas mansões, com os seus carros blindados e os seus jatinhos. Será que eles estão preocupados com o reino de Deus? De quem é o reino de Deus? Será que é Jesus? Será que o reino de Deus realmente é de Deus? Porque eles usam o nome de Deus, o nome de Jesus e também do Espírito Santo para saquear, roubar a igreja de Deus. E nós vamos para mais um texto da Palavra de Deus, escrito aqui, capítulo 10 de João, livro histórico, verso de número 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Dentro de uma linguagem figurada para as ovelhas. As ovelhas têm que ter um pastor. E Jesus disse: eu sou a porta. Aí no versículo 10, aonde desde pequenininho a gente aprendeu nas escolas dominical, nas pregações, preste atenção. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Jesus estava dizendo isso. Eu vim, disse Jesus, para que tenhas vida e vida
com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Será que esses pastores mais ricos do Brasil estão preocupados, estão dando suas vidas pelas ovelhas? Ou eles estão espremendo, chupando o sangue das ovelhas até a última gota? Então Jesus disse aqui, versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Diferente dos pastores atuais, que são verdadeiros empresários das suas igrejas. Não é a igreja de Jesus, é a igreja que tem os seus nomes registrados dentro de uma convenção, um CNPJ. Muito bem, é chegado o momento da igreja despertar, da igreja acordar. Muito bem, versículo 12. O mercenário, quem são os mercenários? São aqueles que não são pastor. Mercenários são aqueles que não são pastor, quem não pertence às ovelhas. Vocês pertencem a Deus e não ao pastor presidente, ao pastor da convenção. Muito bem. Continuando aqui no versículo 12. De quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e dispersa as ovelhas. Ele foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu tenho pregado isso aqui no meu canal sempre, mas porque esse canal é um canal onde eu, Eduardo Almeida, prego a verdade. Então, muitas das vezes, a verdade que nós pregamos não é aceito pelos empresários, não é aceito pela mídia, não é aceita, muitas das vezes, pelas grandes igrejas, mas estamos aqui como a voz que clama, né? Louvado seja Deus, a voz da verdade. Então tá aí. Ele dizendo, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mas o versículo 10 diz que o ladrão não vem senão a roubar. E nós fomos ensinados nas nossas igrejas que o ladrão aqui é Satanás. O ladrão aqui é o diabo. E Jesus aqui não estava falando nem de Satanás e nem de diabo. Ele estava falando dos homens. Estavam falando daqueles, como ele diz assim, versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões. Então,
não é Satanás, não é o diabo. Aprenda isso. Meu irmão, minha irmã, que tem esse texto como se Jesus estivesse falando sobre o diabo. Não, ele está falando de ladrões, assaltantes que vieram antes de mim. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Então, é chegado o momento de nós acordarmos. Acorda, povo de Deus. Cuidado com os lobos e os seus lobinhos. Parece que a igreja tradicional é uma fábrica de fazer obreiros. É uma afirmação. E você não se estranhe se você vê aquele novo convertido que tem 2, 3, 4 meses que se converteu na igreja segundo o sistema religioso tradicional, chegar a pastor em 2 anos, às vezes até menos, porque a igreja atual, ela se tornou uma fábrica de fazer obreiros. Mas qual a razão para tantos obreiros, sendo que nós temos no nosso Brasil igrejas de todos os tipos, de todos os gostos, católica, protestante, apostólica, pentecostal, a igreja do Reteté, e, enfim, igrejas do sétimo dia, dos testemunhos de Jeová, congregacional, tantas igrejas, cada uma com uma visão, cada uma com um sentido, mas o povo precisa acordar para ver isso. O escândalo desses pastores que enriqueceram, são milionários e que estão escandalizando o Brasil, dizendo que estão pregando o evangelho, estão pregando a palavra, estão preocupados com o reino, ensinando em suas convenções os lobinhos, que são os obreiros que eles levantam no ministério, que eles fazem no ministério. Porque eu estava vendo em uma reunião onde o pastor, o cabeção, lembra da mensagem lá de Moisés? Louvado seja o nome santo do Senhor, que Acã e Abirão e os 250 cabeções, líderes de Israel, se levantaram contra ele. Então, são presidentes que estão na frente dessas chamadas igrejas, ensinando os seus obreirinhos, os seus lobinhos, a como tirar dinheiro do povo. Já basta o escândalo no Pernambuco e no Ceará, desses cabeções que estão roubando a igreja, e a igreja no sentido de ovelha, no sentido do povo, com a mente tampada, com os olhos vedados, não conseguem ver, porque
Eles usam o nome de Deus, eles usam a Bíblia, eles usam o nome de Jesus, eles usam o nome do Espírito Santo para poder roubar a igreja. Muito bem. São ladrões, disse Jesus. São assaltantes, disse Jesus. Porque na época de Jesus, eles estavam na liderança da religião judaizante. E eles não queriam perder as suas posições. É por isso que Jesus dizia para eles em Mateus, livro histórico 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que não entra no reino e não deixa aqueles que querem entrar, que estão entrando, entrar. Então Jesus lançou em rosto, ele lançou em rosto de escribas e fariseus que davam o dízimo do endro, do cominho, mas que não fazia justiça e nem misericórdia na causa das viúvas. Esses homens estão saqueando a igreja de todas as formas. Teve um desses pastores mais ricos do Brasil que disse que nenhuma reunião dessa na sua igreja ele tem automaticamente 200 maquininhas de cartões, porque tem que fazer as suas ovelhas, dizia ele, aos obreiros que estavam aprendendo como saquear a igreja, como roubar a igreja. Tem que ensinar os obreiros a acostumarem, o povo da igreja a acostumarem com as maquininhas, com os cartões de débito e de Pix. Então tá aí, irmãos, são ladrões e assaltantes que não respeitarão as ovelhas, o rebanho. Vamos lá para Isaías capítulo de número 56. Isaías 56, verso de número 10 e 11. Perdão. Todos os seus sentinelas, versículo 10, são cegos. Sentinelas nada mais é que o vigia. Todos eles são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhando e deitando. Eles gostam de dormir, não trabalham, vivem da obra. Estão ali, esses sentinelas são os mesmos atalaias que deveriam avisar o rebanho
dos falsos lobos, dos falsos profetas dentro do reino, mas eles estão como cães mudos. Eles conseguem observar o erro, mas como aquele lobo, obreiros desses cães estão agrajeando muito com as suas maquininhas de cartão de crédito, de débito e de piques dentro das igrejas, porque essa é uma onda, é uma febre que alastrou em todo o Brasil e em todo o mundo. E esses lobos, cães gulosos, como diz aqui o texto, cães famintos, versículo 11, não se podem fartar, eles nunca vão ser fartos. E eles são pastores que não compreendem, todos eles seguem por seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por si. Olha, Deus revoltado porque os atalaias, os sentinelas não viam porque são cegos. E nós estamos anunciando essa grave notícia, porque quantos irmãos estão preocupados de ir para a mídia? Graças a Deus que nós temos aí a internet hoje para poder denunciar casos como este. Pastor forma um outro pastor para poder receber dízimo. Os obreiros, fábrica de obreiros, quantos obreiros que tem no Brasil? Em todas as igrejas, muitos obreiros. E que esses pastores, cabeção, eles dizem nas suas reuniões: o obreiro, o crente que não dá o dízimo, para mim não vale nada. O crente que dá uma oferta de R$2, não dá para comprar uma pipoca. Para mim não vale nada. Um pastor que fala isso diante, numa tribuna, ele está atrás do quê? De comprar carro de R$1 milhão, de comprar mansões, né? De mais de 2 milhões, enfim. E nós, que somos igrejas, sustentando essa cúpula de cães gulosos, esse povo que não teme a Deus, esse povo que a igreja, que não é mais igreja, que é uma empresa com a sua diretoria, que é uma empresa, louvado seja Deus, que não teme a Deus, mas que extorque, que oprime. O obreiro que sobe no púlpito para tirar oferta, ele já é orientado pelos cabeções, os presidentes. Tem que subir com a oferta na mão, para mostrar para as ovelhas, para o povo que está ofertando. Quando for depositar o dízimo, tem que o câmera filmar o pastor presidente colocando lá no cofre,
lá no lugar onde deposita o envelope de dízimo, para mostrar para o povo, ó, o pastor presidente é exemplo, ele é dizimista. E para onde está indo todo esse dinheiro, toda essa arrecadação? Depois, no final, você vê pastor presidente da convenção no jatinho particular. Aí alguém disse, Deus está com ele, irmão. O homem é rico porque Deus deu. Mas os obreiros que não dão dízimo, eu tiro, disse um cabeção aí, das igrejas. Enfim, eu tiro do grupo, eu tiro da igreja. Não é Deus que tira, é Ele que tira. Não é o Espírito Santo que fala, tira esse obreiro, que ele é um falso profeta. Não, é ele que tira porque o obreiro não dá o dízimo. Aí ele pergunta, o que está acontecendo? Eu pago o seu salário. Você não está desempregado. E por que você não dá o dízimo? Então eu tiro esse pastor. Então é assim, parece que são as igrejas tradicionais do sistema religioso, fábrica de fazer obreiros. Porque começa como cooperador dando dízimo. Para ser diácono, ó, o mês que vem tem convenção. Você vai para diácono, mas tem que aumentar o dízimo aí, irmão. E para ir para diácono tem que fazer o curso teológico, que é R$ 1.700. É o curso completo. Você pode pagar em 10 vezes no cartão. E após você terminar, você é diácono. Depois vai a presbítero, a evangelista. E depois co-pastor e pastor. Enfim, todos esses obreiros. A igreja está lotada de obreiros, irmãos. Tem quase mais obreiros do que membros. Quando fala reunião de obreiros, tem mais de 200, uma igreja pequena, mais de 200 obreiros. 200 obreiros, todos dizimistas, não pode faltar um. Tem que estar na lista de dizimistas fiéis. Fizeram da igreja a igreja dos judeus, judaizante, sinagoga judaica, aonde se traz dízimo baseado na lei mosaica. Então, irmãos, do jeito que nós estamos indo, até esse povo acordar, a igreja ficará vazia. Mas os irmãos que são obreiros, os que conhecem a verdade, dão dízimo por obrigação, para manter-se no cargo. Aí a esposa tem que ser missionária, para ser dizimista também, porque tudo envolve dinheiro, para encher o bolso, os cofres, né? Temos visto escândalo aí na Mundial, na Universal, na Assembleia de Deus do Pernambuco, do Ceará, enfim, em São Paulo também tem tantos escândalos. Louvado seja Deus, e o povo não acorda. Acorda, povo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É chegada a hora de você despertar, né? Muito bem. Não estranhe, né? Eu já disse isso. Se em 2 anos você ser pastor, porque não existe isso, irmão. Perdão. Não existe isso de Deus estar me revelando, você tem chamado. Isso aí é conversinha para boi dormir, para você entrar no assalpão,
Eles catar você como obreiro. Quando eles catam você como obreiro, você é obrigado a dizimar. Se você não dizimar, ele tira você como obreiro. Então, se você não dá por fé, você dá por obrigação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E de todas as formas, o problema é seu. Porque você está caindo de cabeça dentro do assalpão. Glória a Deus. Aqui está uma pessoa que esteve lá, saiu de lá do sistema religioso, porque vi tudo isso e não concordei, então não preciso ficar no lugar onde eu não concordo. Muito bem. Então quer dizer, não há o reino de Deus. Aonde que é o reino de Deus? Que eles pregam. Existem pessoas que não são dizimistas na igreja, mas que têm uma vida financeira muito boa. Então como que você faz para pegar esse cidadão que não dá o dízimo, mas ele é financeiramente ele é abençoado, mas ele não é dizimista? Aí você vai falar, no reino de Deus, o cabeção ensinando os obreirinhos, que vão virar lobinho depois. Ele fala assim, ó, você vai falar para esse cidadão aí, que ele vai na igreja, é crente, bem financeiramente, não dá o dízimo. Aí você vai falar para ele assim, ó, no reino de Deus você pode até não ofertar, pode até não dar o dízimo, mas logo ali na frente, o inferno está te esperando. Tudo isso é para poder pegar, é para poder, é o golpe, né, do lobo. O lobo, ele tem todas as estratégias, e fora as maquininhas, fora os envelopes. Eu não sou contra ofertar com alegria, como disse Paulo aos Coríntios, louvado seja Deus. Quando Deus coloca um propósito em nossos corações, então a gente oferta, né? Com alegria. Porque Deus ama o que dá com alegria. Muito bem. Coisa tremenda, né? Então tá aí, irmãos. A palavra que o Senhor me deu nesse dia. Se fossem pastores de verdade, esse povo aí, eles davam as suas vidas pelas ovelhas, a igreja não estaria, louvado seja Deus, cheio de velhinhos, passando necessidade, por falta de pão, por falta de remédio, enfim. Eles estariam cuidando das viúvas, como diz lá, quando você vai dar o dízimo, lá no Pentateuco, Deus fala para o povo de Israel, não esqueça das viúvas, dos estrangeiros e dos órfãos. E aonde estão as viúvas, os estrangeiros e os órfãos? De dentro dessas igrejas. Eles não estão preocupados com eles, mas sim somente com o recadar. O apóstolo Paulo, ele fala sobre capítulo 8 de 2 Coríntios, que ele fala sobre a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por vós fez-se pobre, mas sendo rico, para que pela pobreza vos enriqueceis. Então está aí a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que ofertar de acordo com aquilo que Deus propôs
em nossos corações, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus abençoa a sua vida, continua se inscrevendo no canal, deixa aí o seu joinha. Deus abençoa.